Olá a todos, é um prazer imenso estar com vocês novamente. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir, né? E faço parte do grupo de palestrantes do Caminheiros do Amor, né, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, né? E eu fico muito feliz de poder ter esta oportunidade de estar compartilhando, né, pouquinho mesmo daquilo que a gente conseguiu aprender, né? Porque ainda tem muita coisa para ser vista, para ser compreendida, né? Na doutrina dos espíritos. Então, o que consegui até o momento foi só um pedacinho, né? Mas o pouco que a gente aprende, como a gente aprendeu com Jesus, né? A gente procura pôr a lanterna, né, sobre o alqueire, a lamparina sobre o alqueire, para tentar compartilhar um pouquinho de tudo que nós tivemos a oportunidade já de compreender. Bom, então nós vamos, nesse momento, buscar refletir um pouquinho sobre os ensinamentos da espiritualidade, né, sobre a liberdade de consciência. Então, na semana passada, né, a nossa colega Valderez falou sobre a liberdade de pensamento e essa semana nós vamos estar falando sobre a liberdade de consciência, né? Mas antes a gente busca fazer uma prece, né, para que a espiritualidade nos auxilie, né, para que nos ilumine o pensamento, o auxílio, né? Então rogamos a Deus de infinita misericórdia que auxilie a todos que neste momento passam por dificuldades, né? Todos os que estão aí vivendo esse momento delicado da história da humanidade, que nós possamos ter paciência, ter tranquilidade e principalmente termos fé, fé em Deus, né? Fé na espiritualidade, e nós vamos conseguir superar mais uma vez esse desafio, né? Que faz parte do nosso processo de aprendizado. Que Deus ilumine a todos os lares, né, que ilumine a todos os trabalhadores da caridade, né, todos os trabalhadores que estão aí nas linhas de frente, tentando auxiliar as pessoas, né, não só com a parte material, mas também com a parte espiritual e com esse apoio que é muito importante, né, para que as pessoas retomem o seu equilíbrio, né. Então, que Deus ilumine a todos, né. Bom, hoje nos estudos do Livro dos Espíritos, nós vamos falar aqui das questões 835 até a 839, né, do livro terceiro, capítulo 10, a Lei de Liberdade, né, que nós temos aí ao longo desse período estudando sobre as leis divinas. E nessas questões a gente vai falar um pouquinho sobre essa liberdade de consciência. É importante a gente conseguir compreender, né? Na semana passada, quando se falou da liberdade de pensamento, né? Então, o pensamento é a capacidade de você formular ideias, né? De você construir uma linha de raciocínio, né? De você poder criar algo, né, na sua mente, produzir algo, né, desenhar na sua mente alguma coisa. Então, essa liberdade que se falou, né, que é impossível qualquer pessoa que queira, né, na face da Terra, impedir alguém de fazê-lo. Pode-se até querer impedir de expressar, né, a sua forma de pensar, expressar o que foi formulado no pensamento, mas ninguém impede o outro de pensar, né? E nós estamos falando agora da questão da consciência, né? Como nós vamos aprendendo ao longo da nossa caminhada, Deus nos criou simples e ignorantes, né? E as suas leis foram criadas em cada um de nós por meio daquilo que nós chamamos da voz da consciência, né? Da consciência. Então, a consciência é a nossa capacidade de discernir,
né? Então, de compreender tudo que está aí à nossa volta. Então, nós vamos aí alimentando, né, cada vez mais pela experiência e também por tudo que já vem incutido em nós como espíritos, né, sobre o que é o certo, o que é errado. Então, a consciência é essa condição. Então, a liberdade, né, de ouvirmos, de entendermos, né, de conseguirmos perceber, né, a nossa volta, é a nossa consciência. E também, né, nós vamos aprender aqui ao longo dessas questões que não se consegue impedir alguém, né, quem quer que seja, de ouvir, né, a sua consciência, né, de prestar atenção naquilo que a sua experiência ou naquilo que está em cada um de nós é capaz de nos mostrar diante dos momentos em que vivemos, né? Então nós vamos aprender aqui, eu vou ler as perguntas feitas por Kardec, as respostas dadas pelos espíritos, né? E aí a gente vai buscando entender um pouquinho o que cada uma delas nos traz, né? Então, na questão 835, Kardec pergunta à espiritualidade se a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar, né? E aí eles respondem, então, para Kardec aqui. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos, né? Então, é essa condição que nós estávamos falando, né? Quando, diante da capacidade de formular uma ideia, né, nós temos agora também a condição de analisar as coisas que estão à nossa volta. Então, ninguém pode impedir, por exemplo, né, no momento em que eu me deparo com alguma situação em que eu preciso perceber se aquilo é bom ou é ruim, ninguém vai me impedir, né, de tomar uma decisão ou de analisar aquilo com a experiência que trazemos, com a consciência da lei divina, avaliar se aquilo vai ser benéfico ou vai ser, né, maléfico. Então, ninguém vai poder nos impedir. Nós podemos, como eu falei antes, não expressarmos, né? Mas ninguém vai invadir a nossa mente, invadir a nossa cabeça e impedir da gente de avaliar, né? Então, esse pensamento íntimo que eles trazem aqui para nós como resposta é essa condição de, diante de alguma situação, termos a liberdade de avaliar as consequências daquilo, né, com o conhecimento que trazemos. Na questão 836, então, Kardec pergunta à espiritualidade: o homem tem o direito de pôr entraves à liberdade de consciência? E aí eles respondem a Kardec: não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis a relação de homem para homem, né, estamos falando aqui no conceito humanidade, óbvio, né? Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus, então do ser, né, da criatura com o Criador, né? Então, o que nós aprendemos aqui com a espiritualidade, né? Só quem pode conhecer no íntimo cada pessoa, não é Deus. Então, quando nós falamos sobre a questão da voz da consciência, da lei divina, então nós observamos que Deus, por isso que nós falamos que é a justiça suprema, né? Então, além de ser a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, é a justiça e a bondade suprema, né? Por quê? Porque Deus, ele consegue observar o que está passando em nós, né? Qual que é o nosso desejo, qual que é a nossa vontade
no momento em que estamos executando cada coisa. Não é? Então lá, quando a gente aprende no Evangelho, por exemplo, sobre a caridade material e a caridade moral, né? Deus, no momento em que nós estamos a seu serviço, na prática da caridade, Ele vai observar qual que é o nosso desejo íntimo quando estamos praticando determinada coisa, né? Então, quando nós estamos ali defendendo os nossos interesses, Deus está observando o que está nos movendo naquele momento. Nós estamos defendendo o interesse nosso de forma egoísta ou por necessidade, né? Pelo básico, o desejo de ter pelo menos o mínimo necessário. Então, tudo isso que nós estamos vivendo no dia a dia, Deus sabe das decisões que nós tomamos, qual foi exatamente o motivo que nos guiou para tomarmos aquela ação. Né? Então, muitas vezes, nós podemos até ter alguma postura que agrade a visão dos outros, né? Mas, por dentro, nós estamos, né, não querendo seguir aquilo. Então, muitas vezes, fazemos a caridade para poder parecermos para a sociedade que somos bons, né? Mas aquela coisa do beija a criancinha, né? Tá ali na rua, faz um afago, beija, aí depois que vira as costas, fala, nossa, Deus me livre, nunca mais eu quero passar por isso. Nossa, que criança suja, ai, que nojento, ai. Então, Deus sabe exatamente o que passa em cada um de nós. Então, essa é a condição que eles colocam aqui para nós, né? Nenhuma outra pessoa aqui, enquanto encarnado, vai ter a capacidade de observar o que a nossa consciência nos mostra diante daquele momento. Quais são os julgamentos que nós estamos fazendo, né? Por isso é que Jesus nos ensina sobre o pecado por pensamento, porque nós podemos muitas vezes olhar uma pessoa ou o que ela está fazendo naquele momento e nós não expressarmos nada, mas só que por dentro nós estamos fazendo vários julgamentos. Então ninguém vai impedir a gente de fazê-lo, mas a consciência das leis divinas, né, vão nos cobrar. A nossa consciência vai nos cobrar, né, porque Jesus não nos ensina que devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, naquele momento, nós julgarmos e condenarmos uma pessoa, mesmo que nós não façamos isso diretamente, mas no íntimo a gente já está trazendo aquele desejo, né? Então, na questão 837, Kardec pergunta à espiritualidade, né? Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência, né? Ou seja, qual seria o resultado, né, da tentativa de pessoas impedirem, né, com que outros tenham ali a sua liberdade de julgar, de pensar, de raciocinar, de discernir sobre tudo que está acontecendo, né? Então ele coloca aqui, a espiritualidade responde para ele: constranger os homens de maneira diversa ao seu modo de pensar, né, o que é torná-los hipócritas, né? A hipocrisia é você saber, né, ou pensar de uma forma e agir de outra, totalmente diferente, né? Ou seja, contra os seus princípios. Então, muitas vezes, é o que nós estávamos falando, né? Algumas pessoas, no seu íntimo, não têm o desejo, né, da prática do bem, mas muitas vezes o fazem para agradar as pessoas, né? Então, muitas vezes a gente fala, usa essa expressão, né? Fulano é hipócrita. É hipócrita por quê? Porque muitas vezes ele prega alguma coisa, né,
ele fala sobre determinadas coisas, mas a forma de agir é outra, totalmente diferente, né? Então se coloca na condição de hipocrisia porque você contradiz, né, aquilo que você prega. Então seus atos não condizem com as suas palavras. Então as suas atitudes são hipócritas porque você, na ação, tem uma postura diferente daquilo que você prega, né? Então é o que a gente fala, né? Falar sobre o Evangelho é a parte mais fácil da caminhada, né? Viver o Evangelho é a condição mais difícil para o ser espiritual. Então muitas vezes nós nos tornamos hipócritas nesse sentido, né? Colocamos lá para para todos os outros, né? Ah, porque tem que perdoar, porque tem que ter paciência, né? Ah, porque tem que ter fé. Aí nós colocamos tudo isso, né? Só que aí quando nós somos colocados à prova, nós não conseguimos ter fé, nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos ter paciência, né? Então, é isso que a espiritualidade está respondendo, é que quando alguém tenta impor, né, a alguma pessoa agir conforme o seu pensamento, torna-o hipócrita, né? Então, ele coloca aqui: a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso, né? Ou seja, quanto mais avançamos em direção à perfeição como seres espirituais, né, mais nos é dado essa liberdade de compreendermos as coisas e agirmos conforme a compreensão que tivemos, né? E cada vez mais nós vamos nos alinhando pela própria experiência, pela própria consciência que vamos adquirindo, né? Nós vamos nos aproximando cada vez mais da divindade e do pensamento divino, né? Então, por isso que ele diz aqui: quanto mais evoluído é o mundo, quanto mais evoluídos são os espíritos, mais se aprende com relação às leis divinas e mais se permite, né, com que as outras pessoas expressem os seus pensamentos, a sua forma de ver as coisas, né? Na questão 838, então, Kardec vai perguntar para a espiritualidade, né? Toda a crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Então eles respondem à espiritualidade, né, a Kardec. Toda a crença é respeitável quando é sincera, né, e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal, né? Então a espiritualidade sempre nos mostra que tudo aquilo que vem de Deus, né, é direcionado ao bem. Tudo aquilo que a divindade construiu desde o princípio, né, da existência do Espírito, é para o seu bem. Todas as coisas, as missões que ele deu a todos nós, né, a oportunidade do Espírito de evoluir pelo seu próprio esforço, a oportunidade de conviver em sociedade, né? Todas as formas de vida, né, e as formas materiais disponíveis para o período em que o espírito tem a necessidade de viver num corpo físico, tudo é para o seu bem, não é? Então, todos aqueles que acreditam, né, nessa bondade, nessa justiça da divindade e levam isso aos seus irmãos, merecem o respeito de todos, né? Nós aprendemos que são vários os caminhos que levam a Deus, né? Então, o que é necessário nós observarmos? Qual que é a mensagem principal de determinada crença? O que ela realmente passa para os seus seguidores, né? O que é propagado como ensinamento
daquela crença. Então, assim que nós vamos conseguir conhecer e separar, né, o que nós chamamos no dito popular, o joio do trigo. Né? Então, toda a crença que ela evoca os seus seguidores à prática do bem, ela merece o respeito. E aqui cabe uma observação muito importante para todos nós. A crença, né, ou as crenças, elas não estão personalizadas no seu propagador. Então nós precisamos entender isso. Porque nós não podemos julgar a crença por aquele que a segue e se desvia do caminho. Então nós temos que começar a observar isso. Não é? Nós não devemos associar uma crença ao seu propagador, simplesmente. Nós estamos falando dos dias de hoje, tá, gente? Né? Como nós aprendemos com a espiritualidade, né? Jesus, que veio nos trazer, né, essa condição da crença na vida futura, no respeito ao próximo, no respeito a Deus, né? Nos mostrou isso e nos deu o exemplo. O que nós estamos falando aqui é que nós não devemos deixar de seguir esta ou aquela crença que nos conduz a Deus, porque né, dos seus seguidores acabou por cometer algum ato ilícito, né, alguma coisa ruim, porque ele vai responder não só perante a lei dos homens, mas também perante a lei de Deus. Então, o que nós precisamos entender é isso. Né? Então, quando se fala aqui da crença, nós não estamos falando, né, daqueles que propagam a crença, daqueles que levam a crença às pessoas. Nós estamos falando do ensinamento, né, principal, da linha mestre de ensinamento de uma determinada crença. Então, isso que nós temos que aprender. É o respeito a esse pensamento, né, a essa forma de conduzir. Então isso é importante a gente conseguir compreender, para nós não nos perdermos, porque às vezes a pessoa abandona uma crença séria, né, uma crença respeitável, porque um dos seus seguidores acabou por cometer algum deslize, cometer algum erro, não é? Então nós não podemos. Seria, por exemplo, um equívoco muito grande da minha parte, né, se eu pegasse como base um dos irmãos que propagam as leis de Deus, mas que não as seguiu, e eu começar a falar então que Deus é ruim, né, porque esse ou aquele não seguiu, né, seriamente os ensinamentos da crença que ele nos trouxe. Né? Então isso é que a gente precisa entender. Então quando a espiritualidade está falando aqui, está falando do ensinamento, né, ao qual aquela crença vem nos trazer. Bom, na questão 839, então para irmos aqui fechando essas questões, então ele vai nos trazendo aqui como pergunta, né? Então que Kardec faz à espiritualidade. Ele diz aqui: somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? E aí então a espiritualidade responde a Kardec: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. E olha só, gente, então naquele tempo, né, as inspirações dos questionamentos, né, de Kardec para a espiritualidade que dá amparo, né, e traz ensinamento para os dias de hoje, para os dias atuais. Né? Nós temos que compreender que todas as pessoas têm liberdade para seguirem os seus caminhos. Não é? Nós não podemos
fazer como algumas pessoas infelizmente agem hoje, né, na condição de discriminação dessa ou daquela religião porque não compartilha, ou dessa ou daquela crença porque não compartilha da mesma linha de pensamento. Então é importante a gente conseguir entender que cada ser criado por Deus tem um livre-arbítrio. Ele tem o direito de escolher por qual caminho ele vai passar. Ele tem o direito de escolher quais são os frutos que ele vai plantar na sua caminhada enquanto encarnado. Porque a responsabilidade sobre a condição de colheita é dele, né? Então, escandalizar aqui, né, por o termo usado em Kardec, traz no significado, né, de nós fazermos com que outras pessoas, né, nós façamos lá algo que a constranja, né, ou corrigi-la, né, porque ela não pensa como a gente, né? O escandalizar não é muito como era naquela época, não era muito usado como é usado nos dias de hoje, né? De causar escândalo, na linguagem popular, armar barraco, né? Não é isso, né? Então, Kardec está colocando aqui, né? Se seria errado isso, né? Da gente ir lá e dizer para a pessoa, você está errado, a forma com que você pensa, é totalmente equivocada, né? Não é assim, é dessa forma, é assado, né? Ah, não, mas olha, você não pode, né? Você não pode pensar dessa forma, você tem que pensar, não, existe sim reencarnação, existe vida futura, né? O que seria, né, da humanidade se nós tivéssemos só uma existência, e você vai com todos aqueles argumentos que a gente vai aprendendo na doutrina dos espíritos para tentar impor a alguma pessoa, né, que pensa de uma forma diferente, que muitas vezes foi criada dentro de outra crença, né, desde pequeno, conseguiu compreender até aquele ponto, né, e a gente quer chegar nela e despejar um monte de coisa, né? E aí nós precisamos aprender. Jesus mesmo nos ensinou que nós, para certas pessoas, nós não podemos, né, chegar, ou para determinadas situações, chegar e acendermos um farolete, né? Acendermos ali uma luz extremamente clara, porque muitas vezes eles acabam se assustando e não conseguem enxergar o verdadeiro caminho. Aquilo ofusca, né, as pessoas e deixam elas sem enxergarem a verdade, né, porque aquilo traz um certo constrangimento, né? Então, quando os apóstolos perguntam para Jesus por que ele falava, né, por parábolas para algumas pessoas, porque algumas pessoas ali não era dado ainda a condição de compreender tudo que ele estava trazendo, né? Mas os apóstolos, como já vieram nas suas encarnações com a programação de acompanhar o Cristo, já eram espíritos, né? Embora alguns deles mostrando uma característica muito embrutecida, mas espiritualmente com capacidade para compreender o que Jesus estava trazendo, né? Então não é porque determinada pessoa segue, né, uma outra crença religiosa, né, ou uma outra forma de pensamento que a gente tem que travar debates, né, extensos e desgastantes para tentar convencer a outra pessoa. Porque isso é uma invasão, né, isso é um cerceamento, ou seja, é um impedimento, né, de que a outra formule a sua própria conclusão, que ela consiga compreender aquilo de uma forma em que ela realmente se sinta convencida de que aquilo é verdadeiro, né? Então nós não podemos, de forma alguma, invadir,
a vida da outra pessoa ou invadir, né, o seu direito de pensar, né, de se conscientizar sobre aquilo, né, e do seu direito de agir. Então é extremamente importante nós compreendermos isso, porque hoje, né, em alguns pontos do mundo, se travam grandes guerras porque se quer fazer uma unicidade de pensamento, né? Quer fazer com que todas as pessoas de determinadas regiões, né, só sigam uma determinada crença, que impeçam outras pessoas de conviverem naquele meio. Então isso nós estamos vendo que se aproxima do fanatismo. E o fanatismo, em todos os segmentos, ele é extremamente perigoso, porque ele impulsiona muitas vezes as pessoas ao crime, né? Então, muitas vezes, elas não só impedem ao outro de se expressar, mas muitas vezes ela tira toda a possibilidade, chegando até a condição de um crime de morte. Então nós temos que entender isso, né? Então o que Kardec perguntou para a espiritualidade, né, faz muito sentido para os dias de hoje, porque nós estamos vendo aí algumas pessoas, né, impedirem outras das suas práticas religiosas, porque não condiz com aquilo que ela aprendeu. Então ela expulsa pessoas das suas casas, dos seus bairros, né? Agridem fisicamente quando não tiram as suas vidas. Então nós precisamos aprender que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Então nós não gostamos de ter a nossa privacidade invadida, a nossa capacidade de pensar impedida, a nossa capacidade de discernir tolhida, né? Então nós temos que trabalhar pela liberdade, a liberdade que vai nos levar com consciência, né, para os braços de Deus. Então que Deus abençoe a todos e rogamos mais uma vez o amparo, o amor e a caridade divina, para que todos os corações sejam amparados nas suas dificuldades e que eles possam, mais uma vez, restabelecer a sua fé, restabelecer a sua conexão com a divindade e assim compreender que é um momento em que é esperado de nós tranquilidade, firmeza e consciência. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.